Uma certa vez, eu ainda era adolescente na minha época, ouvi um pregador se convertido, né, ao evangelho, e ele era jogador de bola. E ele estava dentro dessa igreja, ele foi lá e falou assim: eu quero ouvir Deus falar comigo, algo concernente o que eu estou fazendo aqui. Mas na realidade não tinha nada a ver, né? Porque hoje quantos jogadores profissionais, pessoas são evangélicos, né? E servem a Deus e são uma bênção. E aquele homem foi lá para a igreja. De repente, sentado lá, ele ouviu um pregador, uma pessoa simples, matuto, né? Não tinha conhecimento de português, falava pouco errado. Mas ele chegou e foi discorrer aquele texto das parábolas de Jesus. É parábola de Jesus. Mas aí ele leu e falou assim: eu quero falar aqui sobre as parábolas de Jesus. E aí ele entrou discorrendo sobre as parábolas de Jesus. E aí ele foi tecendo todo o seu comentário dentro de um campo de futebol. Ele falou: ó, Jesus foi contra. Embora ele tinha 12 discípulos, mas ele foi contra. Ele chegou e mostrou para eles que tinha que tirar a trave. Ó, tira a trave, mas era a parábola da madeira da trave no olho do seu irmão. Aí ele pensou assim e falou. Então Jesus tinha mandado tirar a trave, né? A trave do olho do seu irmão. Ele colocou no sentido mesmo literal, a trave de um campo. Ele falou: e tem outra ainda, a rede, arranca a rede também. Mas é a parábola do lançar a rede, da pesca, pescar almas, né? Para o reino de Deus, como Pedro era pescador, então Jesus falava nessa linguagem. E ele entendeu que era arrancar a rede tira a rede do campo, tira a trave, tira a rede. E assim ele foi discorrendo. Aí chegou da mesma maneira, foi pro gramado. E falou, ó, aí Jesus falou, ó, acaba com esse gramado. Lança a semente, vamos plantar aí, vamos agora ter fruto aqui, nesse campo. Então quer dizer que era para acabar. Mas não é a parábola do semeador que saiu a semear no campo. E ele interpretou totalmente dessa maneira. E aí, para ele finalizar a mensagem dele, ele chegou e falou, e tem outra. Jesus falou, ó, chama o juiz iníquo, arranca o juiz iníquo. Então ele falou, tá vendo? Mandou tirar o juiz também do campo e afastar ele. Então quer dizer, foi uma mensagem tão simples, com uma comparação que na realidade não tinha nada a ver com o texto. Mas só que para aquele homem que estava lá, que precisaria ouvir alguma coisa da parte de Deus, ele entendeu daquela forma, não tinha conhecimento da Bíblia, mas ele se converteu. Aí quando ele se converteu, de passado o tempo, ele foi pesquisar, foi estudar a Bíblia, ele viu que não tinha nada a ver com aquela mensagem simples, de uma forma de uma interpretação errada, que aquele pregador tinha feito. Porque era a parábola de Jesus, era lançar a rede, era a pesca, arrancar a trave do olho do teu irmão, não tinha nada a ver com a trave do campo, a semente, que era para o semeador sair e plantar, que era a palavra de Deus, e também o juiz iníquo, era aquele juiz que era um juiz maldoso. Então, às vezes as coisas simples, que nem às vezes antigamente era assim, as pessoas pregavam, eram simples e todo mundo às vezes estava falando uma mensagem, alguma coisa que não tinha nada a ver, a igreja glorificava, adorava a Deus, mesmo daquela maneira, era a simplicidade. E para aquele homem obteve um resultado da forma que aquele pregador interpretou. Então, o mais importante foi que ele aceitou Jesus naquele culto e aí foi uma bênção na vida dele. Então é isso, Deus ele faz da maneira que ele quer. Ele usou aquela expressão, o evangelho tem que ser pregado, seja de qualquer maneira, né? Pode ser pregado o evangelho, não importa a maneira que seja pregado, o importante é que seja falado. E ele usou a simplicidade e daquela simplicidade de forma errada, aí aconteceu, Deus fez algo grande acontecer ali. E o mais importante foi a salvação da vida daquele homem. Deus abençoe a vida de vocês. Fique com Deus.